Começando mais uma aula e hoje a gente vai fazer a caneta recarregável, tá? Vou estar usando o molde da caneta quadrada e para fazer essa caneta shake a gente vai estar utilizando um canudo transparente, esses tradicionais mesmo de bebê suco, onde vocês encontram eles em casas de embalagens. E também a caneta e o nosso palito de pirulito para fazer a caneta recarregável, tá bom? Vamos estar usando também cola quente para fazer o processo e eu vou explicar para vocês agora com todos os detalhes como fazer essa caneta. Prestem bastante atenção nos detalhes da caneta, porque é esses detalhes que fazem toda a diferença, tá? Gente, o canudo, esse canudo transparente, é aqueles que a gente encontra em casas de embalagem, canudos para tomar suco, esses tradicionais mesmo, tá? Eu não sei as medidas exatas deles, mas é aqueles tradicionais que vocês compram no pacote para suco, essas coisas, tá? No pacote onde eu comprei ele, não veio detalhes da numeração, mas não tem erro, tá? Ele só precisa ser transparente pra gente conseguir fazer o nosso efeito shake. A gente vai começar fazendo o nosso recorte do pirulito, da mesma forma que a gente já faz, né? Medindo certinho aqui pra gente colocar. Isso aqui não tem segredo, a gente já fez nas nossas canetas recarregáveis. E a gente vem colocando o nosso refil nesse palito, da mesma forma como se a gente fosse fazer uma caneta recarregável simples, tá? Então, a gente faz esse mesmo processo. Sempre se atentando se o refil da caneta ele está saindo com facilidade do canudo, tá? Para não ter erro na hora de vocês finalizarem a caneta e não conseguir colocar o refil. Então, sempre observe, se tá difícil de tirar, é porque ainda não tá legal, tá? Esquenta um pouquinho mais a ponta do palito, até que você consiga tirar esse refil com facilidade, tá bom? Quando você conseguir tirar com facilidade, é porque está bom, tá bom? Então, esse processo é o tradicional que a gente já fez nas outras aulinhas, tá? E agora, a gente vai fazer a medida desse canudo aqui com o nosso canudo shake, tá? Então, vamos estar utilizando dois tipos de canudo. Esse canudo aqui, ele precisa ser transparente, tá? Como eu já falei, ele é aquele canudo tradicional, como vocês podem ver, aquele simplesinho mesmo, tá? Então, vocês encontram ele em casas de embalagens, casas de festas. Esse meu eu comprei aqui na minha cidade mesmo, em casas de embalagem, até mesmo em supermercados grandes vocês encontram, tá? A gente vai fazer a medida do canudo aqui, ó, a gente vai fazer o recorte. Vocês vão estar cortando ele, deixando um pouquinho de passar na parte de cima e na parte de baixo, tá? Colocando ele no centro do canudo. Como vocês podem ver aí, eu vou colocar aqui para vocês terem uma noção de como vai ficar. Não pegando nem a parte da frente e nem a parte de trás, tá? Deixando esses vãos aí. A gente vai estar concentrando esse canudo apenas na parte do meio, tá? E deixando essas bordinhas soltas. E aí, a gente vai vir fazendo a colagem e tampando, usando a cola quente para tampar esses buracos que ficam aqui pra gente estar fazendo o nosso shake. Depois da cola quente já está quente, a gente vai vir colocando com bastante cuidado, tá, gente? Não deixe essa cola muito, muito quente, porque talvez pode esquentar muito e danificar o seu palito, tá? E aí, a gente vai vindo, ó, colocando bem devagarzinho, coloca primeiro uma camada, e aí eu vou molhando o meu dedo e passando assim na cola, tá? Isso ajuda a ficar um acabamento perfeito, porque se ficar esse acabamento de cola muito grosso, não vai ficar com acabamento perfeito na caneta, tá? Então, esse acabamento com cola, ele tem que ser bem fininho, mas que você consiga tampar tudo para que o óleo não vaze. Então, a gente faz esse processo para que o óleo não vaze nessa parte aí, tá? E fique tudo seladinho no nosso canudo. E aí, a gente vai vindo, ó, colocando a nossa cola e molhando o dedo, porque para não queimar, né? E aí, você vai dando essas batidinhas e consegue fazer o acabamento perfeito
tampando tudinho certinho e deixando esse acabamento mais fino que vocês conseguirem, tá bom? Porque o canudo ele já é grosso e se ficar muito grosso não vai caber na nossa caneta, no nosso molde e vai ficar com um acabamento feio, tá? Então essa parte aí ela tem que ser bem fininha, tá, gente? Esse acabamento aí tem que ser bem fininho, mas que realmente consiga selar para que o óleo não vaze. Tá? E aí, como vocês podem ver, ó, a gente só vai dando batidinhas com os dedos molhados e você já consegue ver, ó, que ficou com um acabamento bom, não ficou aquele acabamento grosso, né? Você conseguiu deixar bem fininho, ó, e totalmente selado, tá vendo? Que selou completamente, uniu os dois palitos e agora está selado. Agora, depois desse processo, a gente vai vir colocando, depositando o que vocês forem escolher, tá? E também o óleo. Esse óleo aqui, gente, ele é um óleo que eu tenho aqui na minha casa. Ele não é muito indicado porque, como vocês conseguiram ver, ele não é muito transparente. Eu uso vaselina, tá? Vocês podem usar vaselina que vocês encontram na farmácia com muita facilidade, ou qualquer óleo que seja completamente transparente. Ou tem os óleos shakes, que são próprios para canetas shakes, chaveiros shakes, que vocês podem estar encontrando na Shopee. É só você colocar óleo caneta shake ou óleo shake, que vocês vão ter várias opções. E aí, a gente vai começar a colocar os glitters ou o que vocês forem colocar para fazer a caneta shake de vocês. E aí, antes do óleo, tá? A gente vai colocar primeiro os nossos glitters. Eu vou estar usando esses aqui em formato de coração, nesse azul maravilhoso que eu acho lindo. Mas aí, vocês podem usar o que vocês tiverem aí e como vocês quiserem, tá? Olha, e aí eu vou colocando, não coloquem muito, tá, gente? Porque senão vai ficar difícil depois de mover. Coloque uma quantidade pouca pra ficar mais fácil deles moverem. E aí, a gente vem colocando o nosso líquido. Vocês podem usar uma seringa pra facilitar esse processo aí. Ou até mesmo tem uns potinhos que eles têm as pontinhas bem fininhas, até mesmo pra usar para fazer o shake, vocês podem estar comprando também. Mas esse jeito aí é super simples de fazer, tá? Não tem muita dificuldade, não. E aí, a gente coloca o óleo também. O óleo a gente não coloca em toda o shake, tá, gente? Em toda a parte do canudo. Tem que ficar sobrando um pouquinho, senão ele não vai conseguir mover. Então, coloquem só até a metade, para que na hora de mexer esse shake, vocês consigam mexer bem, tá? Porque se não ficar esse espacinho aqui, ele não vai se mover, tá? O líquido não vai se mover e vai ficar difícil a caneta shake ficar se movendo, tá? É só o glitter que vai se mover e não vai dar esse aspecto mesmo que a gente tem na caneta shake, ok? Depois desse detalhe e vocês conferirem se tá tudo seladinho, certinho lá embaixo, se não tá vazando óleo, viu que tá certo o shake, a gente vai vir tampando essa segunda parte, tá? Então, a gente vai tá tampando a nossa segunda parte da mesma forma que a gente fez na primeira, tá? Então, vou tá colocando um pouquinho mais de óleo, porque eu achei que ficou pouco, tá? E aí, depois desse processo, se escorreu alguma coisa, vocês limpem, tá? Principalmente aonde que vai ser a cola. E aí, a gente vai vir fazendo o nosso mesmo processo que a gente fez no primeiro, a gente vai fazer agora pra tampar e selar essa parte de cima também, tá? Da mesma forma, ó, deposite uma pequena quantidade de cola. E lembrando que esse palito de pirulito, ele precisa ficar centralizado no meio, tá? Porque senão vocês também vão ficar com acabamento feio na hora de colocar na caneta, tá? E aí, eu venho molhando o meu dedo e fazendo o mesmo processo. Então, sempre lembre, o palito de pirulito, ele precisa ficar concentrado no meio. Então, vocês sempre vão observando se ele tá no meio, tá? Vai arrastando ele para que ele fique no meio, para quando vocês colocarem no molde, fica certinho, tá? E aí, a gente vai depositando a nossa cola quente, colocando, pressionando com o dedo pro acabamento ficar certinho, ficar um acabamento perfeito. Ó, vou afinando esse acabamento o máximo que eu posso. E esse processo, gente, parece ser difícil, mas não é, tá? É só vocês fazerem com calma que vocês vão conseguir,
tá? E qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando, tá bom? Se tiver ficado alguma dúvida referente ao chaveiro, ou à caneta, vocês podem estar me perguntando, tá? E aí, ó, eu faço esse processo e vejo se selou certinho. Como a cola seca instantânea, né, dá pra gente ver. E, ó, já ficou o nosso processo aqui, já está, né, a nossa base feita para nossa caneta Shake. Vocês podem observar que eu coloquei bastante glitter e aí ele fica um pouquinho difícil de se mover, tá vendo? Por isso que eu falei que é importante colocar pouca quantidade para ficar mais fácil deles se moverem. Porque ficando muito, fica difícil de descer, tá? Eles ficam parados em um lugar só. Mas aí, dando algumas batidinhas, eles conseguem mexer. E aí, vocês conseguem ver que a nossa caneta Shake, ó, já está praticamente quase pronta, né? E agora a gente vai fazer o processo de personalização normal, tá? Ó, agora a gente vai vir colocando esse refil dentro da nossa caneta. Primeiro, vou estar protegendo a pontinha aqui para não entrar resina dentro do meu refil, né? E vocês podem fazer essa caneta Shake usando os outros moldes também, tá? Da caneta redonda dá certo, da caneta oval também dá certo, usando esse mesmo formato. Depois do refil pronto, é só colocar no molde e vir fazendo a personalização. A personalização, elas precisam tampar essas pontinhas que a gente fez com cola, tá? Então, sempre a ponta de trás e a ponta da frente tem que estar tampada para tampar essas colas que a gente fez, tá? Então, eu vou estar usando um pouquinho de resina para estar tampando. E lembrando que nessa parte do meio tem que ficar transparente para dar o nosso efeito shake, né? E vou estar usando o mesmo glitter que eu usei para fazer o shake. Vou estar usando nas duas partes, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Isso é legal porque dá um efeito como se o glitter fosse saindo da parte de trás e da parte da frente, né? Com o mesmo glitter fica legal assim, tá? Mas vocês podem fazer apenas com pigmento, ou um pigmento na frente e o glitter atrás. Sempre lembrando que precisa tampar esses vãos, tá? Para que a caneta Shake fique mais bonita, ok? Vou colocar um pouquinho de folha de ouro para dar um detalhe dourado também nesse glitter de coração. E aí, a gente vai esperar esse glitter engrossar pra gente vir com a nossa... pra gente vir colocando este glitter e finalizando a nossa caneta. Ó, gente, depois desse glitter já grosso, como vocês podem ver, nesse processo aqui, gente, eu indico que a resina esteja bastante grossa e que vocês coloquem bastante glitter, tá? Pra realmente tampar esses vãozinhos, tá? Porque se não ficar com muito glitter, pode acontecer de ficar mostrando se ficar resina transparente, tá? Pode acontecer de ficar mostrando esse acabamento com a cola e a sua caneta não vai ficar legal, tá? Tô aqui depositando a resina lá na pontinha da minha caneta, como eu sempre faço com as canetas, né? E aí, eu vou depositando o meu glitter aqui nessa pontinha, sempre começando com a ponta, porque o glitter ele vai começar a escorrer, tá? E como a gente não quer que isso aconteça, que não invada a parte do shake, porque ele precisa ficar completamente transparente, então tomem bastante cuidado nessa questão, tá? Para que ele não invada a parte transparente, principalmente na parte de baixo, tá bom? Então, ó, e se invadir, vocês sempre arrastem, tá? O glitter para que vocês consigam ter um efeito bacana. Ok? E aí, eu venho nessas pontinhas aqui, como o canudo ele é bem grosso, gente, sempre vê se o glitter ele tá descendo pra baixo certinho, tá? Pro glitter ficar realmente embaixo e tampar essa questão da cola, tá? Na caneta quadrada, a minha frente não é como na caneta redonda. Sempre a frente é a frente mesmo do molde, tá? Não é como na caneta redonda, né, que a frente é a parte de trás do molde. Então, vou depositando o meu glitter, como eu fiz na parte da frente. E aí, agora eu venho com a minha resina transparente. Vocês podem observar que nessa parte aqui, ó, o meu glitter invadiu
lá embaixo, tá? Então, eu venho trazendo esse glitter pra cá, pra não ficar resina lá embaixo, ok? Mesmo que seja o fundo da minha caneta, pra caneta Shake ficar bem bonita, não pode invadir, porque ela precisa ficar completamente transparente pra dar aquele efeito de shake mesmo, pra que a gente consiga ver com detalhes, né, os glitters se movendo. E aí, depois desse processo, ó, depois de ver que os glitters estão todos certinhos, vou ajeitando aqui e observando se o glitter está tampando e fazendo o acabamento perfeito, tá? E aí, eu vou depositar o restante do meu glitter, venho tampando aqui certinho e depositando e preenchendo a minha caneta, tá? Agora, a gente vai esperar essa caneta secar e a gente vai vir com um desmolde para ver o resultado da nossa caneta Shake. Agora, vamos vir com o desmolde dessa caneta e ver o resultado dessa caneta Shake, para ver se ficou realmente como a gente queria, né? Vou fazendo o desmolde, sempre tomando bastante cuidado, tá, gente? Quando vocês forem remover a caneta, para não danificar o molde de vocês, tá? E olha, gente, arrastou um pouquinho de resina aqui pra pontinha, mas a gente consegue resolver isso, porque está protegida, né? E aí, agora eu vou fazer alguns acabamentos, porque vazou um pouquinho de resina nas lateraisinhas da caneta, da borda, né? Mas não tem problema, a gente consegue resolver isso. E pronto, gente, a nossa caneta, eu achei que ficou muito bom, tá? Achei que ficou legal, o resultado ficou do jeito que eu queria. Agora, a gente só faz um acabamento aqui. Vocês podem estar fazendo um domine nessa parte da frente, né? Pode estar fazendo o domine na parte de trás. E aí, a gente vai tirando a nossa borrachinha que colocou na proteção e vendo se o encaixe ficou perfeito, né? Ó, o encaixe ficou certinho, tá vendo? E a nossa caneta Shake está pronta, gente. E olha pra vocês verem esse resultado. Eu achei que ficou bem legal, tá? Eu acho que se eu tivesse colocado um pouquinho menos de glitter, tinha ficado melhor ainda, né? Porque elas começaram a ficar travadas, mas mesmo assim a gente consegue ver o efeito shaker, tá? Agora, eu vou estar fazendo a finalização dessa caneta, colocando a tampinha nela. E aí, vou mostrar pra vocês o resultado final da nossa caneta. Eu achei que ficou bem legal. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode me falar, tá? Quando vocês forem fazer a caneta, se ficou alguma dúvida, podem me falar, mas não tem segredo nenhum. Além de ficar um resultado muito bonito, tenho certeza que vai gerar vendas para vocês fazendo essa caneta no ateliê de vocês. Ela finalizada, gente, e olha o resultado dessa caneta. Eu só coloquei a tampinha, não coloquei o acessório, né? Nem um pingente. E olha, gente, ficou maravilhoso. Olha esse efeito shake, como fica bonito. Ficou bem legal. Eu achei que ficou maravilhoso essa caneta. Gostei bastante do resultado. E vocês podem usar a criatividade de vocês para estar fazendo modelos, tá? Podem estar usando outros glitters, pode estar usando aquelas coisinhas de bichinho, né? De frutinha, e fazendo canetas shakes coloridas, usando pigmentos tanto na ponta como no fundo. Isso aí é um detalhe, e o detalhe é vocês que escolhem, vocês que decidem do jeito que vocês vão fazer a caneta shake de vocês. Eu espero muito que tenha tirado todas as dúvidas de vocês, que vocês consigam fazer certinho a caneta shake. Lembrando que qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Vou estar pegando o link do canudo transparente, tá? Caso vocês não encontrem na cidade de vocês, vou deixar aqui o link do canudo transparente que eu usei para fazer ela, para vocês também fazerem, tá? E é isso, gente. Fiquem aí com essa lindeza que ficou essa caneta shake, que eu estou completamente apaixonada. E até a nossa próxima aula.